Administração Financeira 2, aula Dividendos, parte 4, fatores que tornam a política de dividendos relevante. Na parte 3, nós vimos a irrelevância da política de dividendos. Aqui nós vamos dar destaque para alguns fatores que tornam a política de dividendos relevante. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em alíquotas maiores que o ganho de capital. Logo, a recompra de ações se coloca como importante ferramenta na política de dividendos. No Brasil, por sua vez, os dividendos não são tributados. Este é um primeiro ponto da relevância, ou seja, a questão fiscal. Distribuir dividendos ou recomprar ações. Antes desta decisão, considerar que as taxas dos casos da parte 3, que nós vimos agora há pouco, não são iguais. Ou seja, as taxas de reinvestimento, a taxa de captação, a taxa do custo de oportunidade do capital. Nós temos que considerar também, alternativamente ao pagamento de dividendos, os investimentos em projetos dentro da empresa, ou seja, o reinvestimento dos recursos, a taxa de retorno que este reinvestimento propiciará, a redução de passivos, a taxa na qual os passivos estão contratados, possibilidades de compra de outras empresas, possibilidades de compra de ativos financeiros, ou seja, o reinvestimento dos recursos nos títulos financeiros, no mercado financeiro. Temos que considerar ainda, que volta a estes pontos, as taxas de retorno, o custo do passivo, o custo de oportunidade do capital, que lá na parte 3 nós ilustramos com taxas iguais. Lembrem-se que eram todas as taxas iguais a 10%. Temos que considerar ainda os impostos. Vejam que lá na proposição de relevância, os impostos não existiam e nós temos muita diferença por conta de impostos. Nós tivemos o quê? Imposto de renda, nós temos imposto de renda na pessoa jurídica, nós temos imposto de renda nas aplicações financeiras. Aqui no Brasil os dividendos são isentos, nós temos juros de capital próprio com imposto de renda na fonte de 15%, nós temos imposto de renda no ganho de capital, que incide quando se recompra a ação, e isso depende do preço, para cada investidor é uma conta, porque depende do preço que um determinado investidor pagou pela ação. E há outros fatores ainda que tornam a política de dividendos relevante. Primeiro, desejo de renda corrente. Há investidores que desejam renda, ele compra ações porque ele quer a renda, ele quer ações que pagam dividendos. E a venda de ações, lembrem-se na parte 3 que nós ilustramos que o investidor poderia fazer dividendos vendendo ações, o chamado dividendos caseiros. No entanto, lá na parte 3, nós assumimos que não há custos de transação. E aqui há custos de transação. Para o investidor fazer dividendos vendendo ações, ele incorre em custos de transação. Segundo fator, falta de autocontrole. Isso vem lá das finanças comportamentais. Se o investidor tem ações e ele precisa da renda que aquelas ações geram, ou seja, ele precisa dos dividendos, ele fazer dividendos vendendo ações, ele precisa ter o quê? Muito autocontrole. Para quê? Para que ele não venda além do necessário e ter o quê? Uma falta de ações no futuro. Há ainda que se considerar que não foi considerado na parte anterior os custos de agência. Voltando um pouco em conflito entre acionistas e credores. Divergência quanto ao pagamento dos dividendos. Onde que estará a solução? Nas cláusulas restritivas, nos covenants, que limitam dividendos ou condicionam a distribuição de dividendos a algumas regras. E há também os conflitos entre acionistas e gerentes. Os gerentes podem desperdiçar recursos
e talvez os dividendos sejam uma forma de retirar recursos das mãos dos gestores. Estudos que analisam outros fatores ainda, como conteúdo informacional e sinalização, efeitos de anúncios e alteração de distribuição de dividendos. Alguns autores perceberam que os preços subiram após anúncio de distribuição, e há estudos também que mostram que os preços caíram após anúncios. Ou seja, qual é o conteúdo informacional que os dividendos trazem? É preciso considerar isto no estabelecimento e principalmente na mudança de política de dividendos. Que sinalização que aquela mudança de política de dividendos vai trazer? Como que os investidores vão receber aquela informação? E principalmente se for uma informação de alteração da política de dividendos. Há vários estudos, é preciso considerar o efeito imediato e depois a correção que os preços terão. Há ainda o efeito clientela, que nós passamos rapidamente na penúltima transparência. Como nós já destacamos, nos Estados Unidos o imposto de renda na pessoa física favorece dividendos baixos, e há os outros fatores: renda corrente, autocontrole ou falta de autocontrole, sinalização, que favorece dividendos altos. Pessoas em faixas de tributação altas preferem não receber dividendos. Pessoas em faixas de tributação baixa se dividem em grupos: os que desejam renda corrente, os fundos de pensão, as empresas. Vejo que são grupos com situações fiscais diferentes e interesses diferentes, são os chamados clientes. Que criam a existência de clientes específicos para ações específicas, ações que pagam pouco ou muito dividendos. No Brasil, há uma particularidade relevante quando nós tratamos dessa questão fiscal, que é o fato de não haver imposto de renda sobre dividendos na pessoa física. A realidade de idade, para pensarmos no efeito clientela, ou seja, de clientes específicos, a realidade de idade e de renda dos investidores também pode ser um fator importante para se determinar estes grupos de clientes que pagam pouco, para ações que pagam pouco ou muito dividendos. Ainda em relação à tributação, nos Estados Unidos, mesmo havendo tributação, há distribuição de dividendos, e no Brasil, não havendo tributação, deveria haver muita distribuição. Será que há? Há um ponto para se verificar, há um ponto para se estudar, para se pesquisar. Das considerações finais, eu destaco o seguinte: empresas, além da questão fiscal que nós acabamos de ver, empresas suavizam os dividendos. Duas observações de Lintner, olha só, de 1956, ainda fazem sentido. As empresas estipulam taxas de longo prazo desejadas para a distribuição de dividendos. Provavelmente, empresas com poucos projetos com VPL maior que zero trabalham com altas taxas de distribuição de dividendos, e vice-versa. E mudanças nos dividendos não acompanham as mudanças nos lucros. Os gestores esperam para avaliar a permanência das mudanças. Eles não saem já adequando a política de distribuição de dividendos. Eles aguardam para ver se aquela mudança nos lucros veio para ficar ou não. Um terceiro ponto que os autores que estamos usando resumem sobre o que sabemos sobre os dividendos. Nos Estados Unidos, em 6 pontos extraídos desse trabalho de DeAngelo e DeAngelo 2007. Vejo que isto faz sentido lá e muita coisa faz sentido aqui também no Brasil. O total de dividendos e de recompra de ações é volumoso e aumenta de forma constante ao longo dos anos. Os dividendos em dinheiro e as recompras estão concentrados, na sua maioria, em um número pequeno de empresas grandes e maduras.
Os gestores são muito relutantes em reduzir dividendos, fazendo isto somente devido a problemas específicos da empresa. Os gestores suavizam a curva do pagamento de dividendos, aumentando-os de modo lento à medida que os lucros cresçam, ou seja, eles não aumentam os dividendos abruptamente. Os preços das ações reagem a mudanças inesperadas nos dividendos. E o tamanho das recompras de ações tende a variar com lucros temporários. Vejam que são fatores, são observações num outro ambiente, numa outra época, mas observações ainda relevantes para o nosso ambiente, Brasil, e para a nossa época. Nos Estados Unidos, a recompra funciona como dividendo e tem vantagem fiscal significativa. Para lá, nós temos uma pergunta, né? O argumento tributário a favor das recompras nos Estados Unidos é claro e convincente. Cabe perguntar por que as empresas optariam pelo pagamento de dividendos se as recompras são favorecidas. Não vamos pensar nesta pergunta para os Estados Unidos, mas vamos pensar o que precisamos perguntar para o Brasil. Lembre-se que esse dilema não existe no Brasil. Aqui a tributação dos dividendos não existe e a do ganho de capital é positiva. Então, por que as empresas ainda fazem recompra no Brasil? Sinalização? Seria um motivo? Ou outros motivos? Valem estudos nesta área para o Brasil. Uma recompra de ações age como um dividendo e tem vantagem fiscal significativa nos Estados Unidos. Destaco, onde as recompras de ações são parte importante da política de dividendos geral. Brasil, novamente, essa possibilidade não faz sentido, na medida em que os rendimentos em dividendos não são tributados e a lei societária aqui no Brasil estabelece várias condições para a empresa negociar com as suas próprias ações, ou seja, para ela recomprar. Então, vale esta reflexão. Com isso, nós terminamos a parte 4, fatores que tornam a política de dividendos relevante, e encerramos a aula dividendos. Qualquer observação, por favor, envie-me um e-mail. Aqui estão os exercícios para esta aula, o gabarito e encerro a aula.